Seja bem-vindo, obrigado por nos receber no seu lar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A Bíblia diz, amados, que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso é forte, não é? Forte porque enquanto nós vivemos variações aqui na terra, a Bíblia está apresentando um Salvador que não muda. Ele continua sendo a mesma pessoa. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso é maravilhoso. Quando nós vemos a história relatada na Bíblia, como Jesus tratou as pessoas, o que Jesus fez na vida das pessoas, isso nos dá esperança, amados. Porque a Bíblia está dizendo que Ele continua sendo o mesmo ontem, agora, e Ele será o mesmo assim para sempre. Todos aqueles que se achegaram a Jesus nunca foram frustrados na sua fé. Hoje, se você no seu coração tiver fé no Filho de Deus, de forma real, firme, acreditar de verdade, esse Jesus que continua sendo o mesmo ontem, hoje, será o mesmo amanhã, Ele poderá te socorrer, Ele poderá fazer um milagre na sua vida, Ele poderá estender a mão sobre a sua vida e te dar a resposta daquilo que você precisa. Pedro estava com a sogra doente. Pedro disse: Senhor, Jesus foi lá na casa de Pedro, viu a sogra dele, curou a mulher, gente. Jesus está entrando numa cidade, vê um velório ali, uma passeata fúnebre. Ninguém pediu para ele, não. Ele parou todo mundo e disse: espera aí, sabe o que é isso? Expressão de misericórdia. Ele tem misericórdia para você nessa noite. E aí a Bíblia continua dizendo que nós não possuímos um altar do qual não temos direito de comer, que é o altar daqueles que ministram no tabernáculo. Está falando dos ritos judaicos. Ele está dizendo que nós temos direito de um altar, que o sacrifício foi o próprio Jesus na cruz. Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer, se você quiser ler Hebreus 13, versículo 15, abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 13, 15. Ele vai dizer assim, a Bíblia vai dizer assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Jesus é o nosso altar hoje. O Senhor é esse altar que nós podemos acessar, podemos ter esse privilégio, essa oportunidade, esse direito, através daquilo que Ele fez, de oferecer a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, que confessam o nome dEle. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Hoje, Jesus continua sendo o mesmo. Amanhã Ele será o mesmo. E para sempre Ele será o mesmo. E a Bíblia aqui nesse texto está dizendo que nenhum sofrimento que Jesus assiste conosco, Ele passa conosco,
Nem o sofrimento do tempo presente, ele poderá se comparar à consolação, à glória, ao galardão, à recompensa que está sendo preparada para cada um de nós. E no versículo 19 ele vai dizer ainda: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não porque ela quer, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nós trouxemos aquilo que é terreno, que é a carne, o corpo. E a Bíblia diz que ainda como nós trouxemos o corpo, aquilo que é terreno, chegará um dia onde nós também traremos a glória de um Filho de Deus. E ele vai dizer: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe por que nós aguentamos no meio das lutas? Porque você tem a primícia do Espírito Santo, irmãos. Nós temos as primícias do Espírito. Ainda que esse corpo corruptível, pecaminoso, sujo pelo pecado, o nosso espírito ele está limpo pelo sacrifício de Cristo, sim, é verdade, mas o nosso corpo, ele é corrupto, ele é corruptível. Nós somos tentados, nós falhamos, nós erramos. Essa é a realidade. E a Bíblia aqui está dizendo que haverá um dia onde Deus manifestará esta verdadeira adoção de filhos, resgatados daquilo que é terreno, e nos encherá da sua glória, nos encherá de uma transformação tal, onde nosso corpo viverá a realidade da redenção. Ele diz: a redenção do nosso corpo. O nosso corpo de verdade será livre, o nosso corpo de verdade será liberto. Não haverá mais erros. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. O que ele fez está feito. E olha só o versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. A sua esperança tem que continuar em Jesus, porque é ela que te salva. A sua esperança em Jesus Cristo precisa continuar. Ela não pode ser apagada. Porque na esperança fomos salvos. Esperança do quê? Daquilo que Jesus fez pela sua vida. Esperança do quê? De você ter um Salvador, de você ter alguém que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Essa é a esperança. Essa é a mensagem genuína, a mensagem que veio, as boas novas. Essa é a boas novas, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que você continue com paciência, aguardando esse Jesus Cristo, que é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Porque chegará um dia onde a verdadeira redenção virá sobre os filhos de Deus, e a adoção do Pai manifestará a glória dele sobre a sua vida, e você manifestará a glória dele por onde você andar. Isso é reino de Deus. Jesus virá e nós iremos, a igreja dele irá reinar com ele, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e louve ele em nome de Jesus. Vamos adorá-lo em nome de Jesus. Sacrifício de louvor através dos nossos lábios.
Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que eu posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. E pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Oh, aleluia! Tu és fiel, Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, que é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então olharei pra ti nas promessas que fez pra mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia! Olharei pro alto, e de onde virá meu socorro? Virá do Senhor. Eu creio, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus é poderoso. Senhor é maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor Jesus, Todo-Poderoso. Fiel Deus.
Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. E o desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse a Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Mas Ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução.
Quando a gente olha que não acha, e acha que não tem mais condição, aí a gente olha para Jesus e ele tem saída. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Graças e paz a Jesus, amém? Boa noite. Está todo mundo bem? Amém. Todo mundo na bênção? Aleluia. E se estiver na prova também, glória a Deus, né? Né, Pastor Oswald? Está na bênção? Glória a Deus. Está na prova? Glória a Deus. Né? Não tem como a gente não dar glórias a Deus. A gente costuma dizer, quem está feliz com Jesus? Aí a pessoa fala, glória a Deus. Mas tem como ficar triste com Jesus? Não tem jeito. Né? É difícil a gente ficar triste com Jesus. Na verdade é impossível nós ficarmos tristes com Jesus. Glória a Deus. Amado, abra comigo a sua Bíblia. Lá em Daniel. Daniel, capítulo número 6. Daniel, capítulo 6. Marcão, Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 11. Daniel 6, do 1 ao 12. A tradução da minha Bíblia aqui é um pouquinho diferente, mas eu vou ler aqui, os irmãos acompanham ali, e no final a gente dá glória a Deus juntos, amém? Amém. Passou diz assim: o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para poder controlar os 120 governadores. Um deles, ministro, era Daniel. Ele logo mostrou que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa relacionada à sua crença. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade do reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordenem que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, o rei deu a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulado. De acordo com a lei dos medos dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. Versículo 9. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa.
No andar de cima havia um quarto com janela que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram junto à casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Versículo 12. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade. E a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Amém? Amados, a gente conhece bem essa história. O que me chamou a atenção aqui, versículo 10 e versículo 11, aqui na tradução que eu estou, diz assim: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas e ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Amados, o que me chama a atenção nessa história é que quando Daniel soube que a lei foi assinada, e nós lemos aqui agora, diz que ele voltou para casa para orar. Mas a gente não vê ele orando ao ponto de falar assim: e agora, o que eu faço? Eu tinha o costume de orar e eu não posso mais orar, eu não posso mais pedir, eu vou ter que ficar um período afastado. Mas quando a gente lê esse versículo, diz que ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Então ele não se preocupou com a lei que havia imposta naquele lugar. Ele não deixou de fazer aquilo que agradava ao Senhor. Ele não deixou de buscar o Senhor. Tanto que a história diz que para que eles pudessem acusar Daniel de alguma coisa, seria somente na crença que Daniel tinha. Entenda uma coisa: Daniel não estava no lugar que ele queria, não estava na situação que ele queria, mas porém ele fazia aquilo que Deus queria. Então entenda que o problema não é no lugar. Não é no lugar que a gente está que tem problema. Não é a situação que a gente está que tem problema. Mas é a intimidade minha e Deus que faz com que o problema venha a ser revelado na minha e na tua vida. Entenda uma coisa: Daniel poderia orar ao Senhor escondido, com as janelas fechadas, para que ninguém pudesse ver o que ele estava fazendo. Mas como eu disse, ele não se importou com o que as pessoas iam pensar, com o que o povo ia falar, com o que o povo ia agir. Ele se preocupou em manter o quê? O relacionamento com Deus. Amado, eu não sei o que você tem passado, pedido, enfrentado, mas entenda uma coisa: o que vai manter você em pé é o seu relacionamento com Deus. Amém? Repita comigo: o que vai nos manter em pé é o meu relacionamento com Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas Daniel, ele não se importava com o que eles pensavam. E às vezes a gente deixa de fazer algo para o Senhor porque a gente se importa com o que os outros vão pensar. A gente se importa com o que os outros vão dizer. E é interessante essa história que Daniel, ele sabia que se o povo pegasse ele orando ao Senhor, o que esperava ele, pastor Valdir, era a cova. Amados, às vezes a gente não faz o que deve ser feito e a gente nem imagina o que pode nos esperar. Daniel sabia: se o povo me pegar orando, eu vou para a cova dos leões. E ele se importou? Não. Ele continuou orando ao Senhor. Mas entenda uma coisa: não importa o que você vai enfrentar, importa que você mantenha o seu relacionamento com o Senhor. É só isso, amados. Nós estivemos aqui na segunda-feira orando ao Senhor, e algo que Deus falou comigo ali orando é isso: a gente perde tanto tempo com tanta coisa nesse mundo, tanto tempo perdido,
e a gente não doa um tempo ao Senhor. Como foi louvado aqui, quando não tem saída, quando não tem mais jeito, Ele ainda tem a solução. Amado, como é que eu posso não clamar um Deus desse? Como é que eu posso não falar com um Deus desse? Como é que eu posso não ter um relacionamento com um Deus desse? Que mesmo que esteja tudo perdido, Ele ainda tem a solução, como foi louvado. Lázaro estava morto. Jesus apareceu e falou o quê? Volta, vive, ressuscita. Mas esse é o Deus que nós servimos, amém? E com essa palavra eu queria te convidar a ofertar e dizimar na casa do Senhor. Queria te convidar para que você pudesse fazer isso de coração, com alegria. De repente você fala assim, eu não quero um envelope. Se você quiser envelope, faça o sinal. A nossa irmã Maurinha está aí, entregou o envelope. O Zé também está à disposição. Essa cara de bravo, dedo marrento aí, mas a gente boa. Se você não quiser envelope, venha direto aqui. Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Faça isso com alegria, para que nós possamos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Amados, coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Se você quiser. Senhor Deus, meu Pai, nessa noite nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Porque até aqui, ó Pai, só temos sustentados. Deus, continua abençoando o teu povo, Senhor. O celeiro, o teu povo, a casa. Pai, as portas de emprego, Senhor. Deus, continua abençoando poderosamente a cada vida, Senhor, que ofertou, limou. E aqueles que não puderam, Senhor, nessa noite ofertar, dizimar, Senhor, que o Senhor possa preparar o momento certo, a hora certa, Senhor, e que nós possamos fazer isso sempre com alegria. Como eu costumo dizer, se nós temos, ó Pai, é porque o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos fornecido, Senhor. Por isso nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. E a igreja aplaude o Senhor, amém. Glória a Deus, graças a Deus, boa noite, tudo bem, gente? Está muito frio aí? Está frio ou não? Gente, esfriou, né? Eu achei interessante, hoje eu fui. Aqui em Bitiba nós temos os Alpes, né? Igual os Alpes suíços. Temos os Alpes aqui, né? Eu me lembrei, e era 1 e pouco, saí daqui e falei, eu vou ali pagar umas contas, aí voltei para casa, era 4h30, Maurício viu, né? Nós 4 e pouco, né, Maurício? Que eu saí para fazer um negócio, vida de pastor é um pouco assim. Você sai para fazer um negócio, fui ali e falei, eu vou ali só pagar uma conta ali. Aí a pastora, não, eu preciso fazer um negocinho ali. Aí a gente já fui com ela, fui pagar as contas, deixei onde ela queria ficar. Aí ela ficou fazendo o que tinha que fazer. Deixa eu só tirar o som aqui do meu telefone, senão sempre tem eu falo que tem né? Crente que não vem para a igreja e mandou uma mensagem para o pastor, bem na hora do culto. Né? Não vou falar que é um desviado, não. Aí o que acontece? Aí eu fui ali, paguei a conta que tinha que pagar, obrigado Zé, paguei a conta que tinha que pagar e fui e aí já passei ali na Mábia, e a Mábia estava pensando uma moça para conhecer a gente, foi lá, a moça estava algumas coisas de Deus é assim, né? A moça estava lá, né? É Érica o nome dela?
Gabriela, isso. Aí fomos lá, conversamos, oramos lá, oramos não, né? Conversamos, mas a nossa conversa é quase uma oração, né? Deus já vai agindo. Aí eu falei, não, eu preciso fazer uma visita ali nos Alpes de Biritiba. Aí fui lá para os eucaliptos, né? Aí chegou naquela neblina, lembrei da Rafinha, da Rafaela, né, irmã da pastora, que eu fui bem na rua da casa da Rafaela, aí não aguentei, mandei uma mensagem para ela, tirar uma foto. Ô Rafa, onde que eu estou? Aquela, ô minha casinha, hoje estava bom para você passar aí, tomar um café, comer um bolo, que ela faz um bolo maravilhoso, né? Aí fizemos uma visita, fomos orar para uma pessoa, e aí já deu outra coisa. Cheguei aqui, era 4h30 da tarde, né? E aí eu lembrei dos Alpes, porque eu subi ali nos eucaliptos, ali, pensa no frio que estava naquele lugar, a neblina, lá a neblina chega primeiro, né, porque está no alto, né, aí uma neblina, um negócio tão louco, né, e aí, mas foi bênção, fizemos tudo que tinha que fazer, oramos, abençoamos a vida de pessoas, e é isso que a gente tem que fazer, amém? E com frio, com calor, a gente tem que estar aqui na presença do Senhor, não é verdade? Porque a gente tem que tomar cuidado. Vai que Jesus volta num dia de frio. Não vai fazer, né? A gente vai estar todo mundo, né? Até confunde para mim, se você não quebra, por favor. Aí com um barulho, uma lata, alguma coisa. Aí, como é que faz, né? Aí a gente tem que estar aqui. Né? Lógico que tem pessoas que não podem vir, pessoas, né? Não é porque a gente está aqui também, a gente é melhor que os outros, não é verdade? Mas a gente entendeu o propósito de Deus e aqui cá estamos nós, não é verdade? Achei interessante essa palavra do Ademir, que ele falou sobre dízimo e oferta, né? E eu até ministrei lá em Mogi, Deus fez grandes coisas lá ontem, né? E a palavra que Deus me deu lá foi uma palavra tão linda, e falava um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa situação que você falou, que a gente precisa abrir os nossos olhos, né? Fica preso em muita coisa, né? E eu queria que você abrisse a tua Bíblia hoje em Isaías capítulo 1. Eu falei para o Ademir, eu estava com uma palavra, eu ia até ministrar a palavra de hoje, falando isso, nem ofertei. Quando você abre aí, e o teco para um fundo, eu vou ofertar aqui, viu? Foi um segredo que eu aprendi. O segredo de Deus você não guarda, né, Cid? O segredo de Deus você espalha. Desde que eu me converti, eu sempre fui dizimista e ofertante, porque foi uma área que Deus, na verdade, trabalhou na minha vida. Deus tratou mesmo comigo de uma forma tremenda. E eu sempre fui dizimista. Eu fiquei 1 ano fora da igreja, afastado do evangelho. Eu acho que era eu era um dos que ligava para o pastor na hora do culto. Aí fiquei 1 ano afastado, mas sabia que tinha um trem que eu não conseguia gastar, era o meu dízimo. Eu recebia, aí colocava no envelope e guardava no armário, guardava lá, deixava guardadinho no meu dízimo lá. Eu fiquei 1 ano assim, o meu dízimo guardado. Quando eu voltei para Jesus, eu dizimei com a igreja, que eu sempre brinco, né? Eu fui atrás de uma moça que eu estava querendo namorar com ela. Aí ela me levou para a igreja. Aí eu voltei para Jesus, entreguei o dízimo de 1 ano, saí da igreja, larguei ela e voltei para Jesus e nunca namorei com ela. Nem um beijo eu dei nela, né? Deus usou ela só para eu voltar para Jesus. Jesus tem os seus jeitos, os seus modos, né? Jesus é esperto demais, cara. Jesus nos pega, cara. É igual peixe com fome. Ele vai lá, coloca isso, fisguei, pronto, tá aqui. Nem o beijo da menina eu dei, rapaz. Pensa, e aí, mas nunca fiquei frustrado de não dar um beijo nela, não. Porque, na verdade, eu ganhei coisa melhor, que foi Jesus. Na verdade, eu estava afastado. E aí, mas eu tinha um negócio comigo, que eu era assim, eu pegava meu dízimo e entregava meu dízimo e pronto, fiz minha obrigação. Na
mas meu papel está entregue, meu dízimo. E um dia o Espírito Santo falou comigo, Deus usou pessoas. E eu comecei a entender a importância da oferta. Cleide, a importância da oferta. E quando a gente fala de oferta, às vezes a gente pensa que eu preciso ofertar R$50 todo culto. Você não precisa ofertar R$50. Eu entendi que eu poderia, por exemplo, pegar R$50 no meu mês e dividir aqueles R$50 em 10 notas de 5. E todo culto eu tinha R$5 e a partir daí eu fiquei com R$5 no bolso. E eu achei a coisa mais interessante do mundo, como diz o mineiro. Mineiro tem essa mania, mineiro é para frente. O negócio mais interessante do mundo, ele fala assim, né? Que nunca mais me faltou R$5 no meu bolso. E antigamente eu dizimava e tinha dia que eu estava liso, rapaz. Meu Deus do céu, não tinha nada. Aí nem para entregar uma oferta. Um dia que eu coloquei um propósito no meu coração, eu vou entregar uma oferta. Ele é uma coisa mais louca, nunca falta nem R$5, R$2, não falta. Porque se você colocou no coração de você ofertar, né, Deus não deixa faltar. E aí por isso que agora eu estou falando isso, porque eu não ofertei aqui, né? Aí eu falei, deixa eu entregar minha oferta, lembrei da hora. Opa, eu deixo meu segredo aqui, que Deus falou comigo, um segredo que eu não guardo, eu passo para todo mundo. Pastor, eu sou obrigado a ofertar todo mundo? Não é, foi algo particular comigo, eu entendi isso. Agora, eu entendi, eu tenho vivido, eu vou passar, quem quiser, e se Deus falar, fique à vontade. Porque às vezes a gente pensa isso, não, eu tenho que ofertar todo culto R$50. Não, você não precisa ofertar R$50. Você pode ofertar R$2. Se você pegar R$10, dividir R$2 e ficar com R$2, com 5 notas de R$2, você tem oferta para 5 cultos. Você já percebeu? Porque a Bíblia diz que não é aquilo que você dá, somente oferta, né? O dízimo é dízimo, pronto, acabou, 10%. Agora oferta é aquilo que você pode, aquilo que você tem condição. E aí eu aprendi esse segredo assim, sabe? Aí nunca mais faltou. Sempre, pelo menos com oferta eu tenho, sim. Eu posso até tirar os R$5 e entregar. Quando eu olho está vazio, mas os 5 da oferta eu tenho. Os 2 da oferta eu tenho. E aí a gente tem que abrir o nosso coração. Mas quem achou Isaías, capítulo 1, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. O profeta Isaías, a partir do verso 18. Eu ia até ministrar aquela palavra de ontem, pastora, mas eu falei, cara, sentei ali, Deus me trouxe uma memória, algo assim, não é muito diferente, mas é um outro lado, né, que Deus me levou. E diz assim, venham, vamos refletir juntos. Deus é lindo, né? Deus às vezes as pessoas falam assim, você foi para a igreja, teve uma lavagem cerebral, né? Cerebral, cérebro é com R, cerebral, né? Cerebral é de cérebro, celebridade. Cerebral, você teve uma lavagem cerebral, não tive uma lavagem cerebral, porque olha o que Deus está falando. Venham, vamos refletir juntos. Deus está chamando a gente para pensar. Ele não está chegando e dizendo assim, não, vamos pensar. Aí começa, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. E o 19 diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto desta terra. Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer nessa noite. Obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que o Senhor continue, Pai, a trabalhar. É isso que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho interessante que Deus vai usando Isaías para falar algo sobre uma transformação, uma mudança. E essa noite é noite profética, amém? Amém. Noite profética é noite de transformação. Mas o grande problema é que às vezes nós nos acostumamos com a mesmice, com a forma que a gente está. A grande questão é essa. Eu falo que o ser humano, eu acho que é um ser adaptável, um dos mais adaptáveis, né? A gente adapta com tudo. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim.
não é verdade? Eu estou com um carro automático. Ele pensa num trem bom, cara. Eu nunca tive na minha vida. Aí depois que você tem, você. Ou, pensa num trem bom, não carro automático. Aí tem vezes que eu falo assim, não vou acostumar com carro automático. Rapaz do céu, eu já fico pensando, Jesus, o nosso carro tem um automático. Eu não acostumo mais ser carro automático. Eu lembro que eu andei a vida inteira com um carro sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, sem ar, sem nada. Aí eu comprei um Siena, que até foi um Siena que eu vendi com o Rodrigo. Só tinha direção hidráulica. Pensa que depois quando eu vendi o Siena, aí quando andando num Fiestinha não tinha direção, parecia que eu estava dirigindo um caminhão. Aí tinha que fazer assim, para poder estercer o carro. Eu falei, ô gente, isso não é vida pra gente não, cara, né? Vamos aí. E aí, então, o ser humano é muito adaptável. Ele se adapta com qualquer coisa. E, infelizmente, na nossa vida também é assim. O nosso dia a dia também é assim. A gente pega, a gente vai caminhando e chega uma hora que a gente acostuma. A mesmice entra na nossa vida. E o que Deus está falando com esse povo, e Ele está fazendo o povo refletir, eu não sei se você refletiu dessa maneira, o que Ele está falando comigo, com você, pedindo para refletir, ele fala assim, olha um pouquinho para a tua vida. Você está vendo isso que você está vivendo? Eu não estou falando que vocês estão vivendo em pecado, nem eu estou vivendo em pecado, mas eu estou falando da nossa limitação. Porque é isso que no verso 18 ele está falando, de limitações. Volta para mim, por favor, o verso 18. Ele está falando de limitações que nós temos. Nós somos criados e às vezes foram embutidos, colocados, inseridos dentro de nós, crenças limitantes, algo que não deixa a gente vencer, passar daquilo, e a gente fica na mesma situação. Então, e é isso que Deus está falando, vem cá, vocês têm alguns problemas, vocês têm algumas dificuldades, você tem algumas limitações, só que eu sou capaz de mudar isso que vocês estão vivendo. Essa noite é profética, sim ou não? Hoje eu estou tomando posse, as limitações estão caindo por terra hoje. Em nome de Jesus, essa noite é profética, meu irmão. E aí o que acontece? Ele está falando, vocês têm uma limitação, só que eu sou capaz de transformar essas limitações. Eu sou capaz de levar vocês a outros lugares. Eu sou capaz e eu tenho poder para mudar a vida de cada um de vocês. Agora, eu entendo que toda bênção é meio condicional. E toda bênção é condicional, existe uma condição. E o verso 19 ele nos dá a condição. Qual que é a condição? O verso 19 ele diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, algumas versões dizem assim, se ouvirdes e obedecerdes. Essa daqui, a minha, diz, estão dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto dessa terra. Então ele está falando, olha, vocês têm que aprender a obedecer. Vocês têm que aprender a obedecer. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, nós nos acostumamos com o curso da nossa vida. E toda vez que a gente vive novidade de vida é complicado. Viver novidade de vida é complicado, gente. Mudança, ela não é? Mudança, ela traz transtorno. Quem já fez mudança de casa aqui? Já mudou de casa? Rapaz do céu, pensa num cara que chegou uma época que eu achei que era nômade, né? Não tinha lugar. Eu não tinha lugar. Eu morei em Minas 7 anos, acho que eu fiz 7 mudanças. Todo ano tinha uma mudança. Eu morei em Formiga, cheguei com 1 ano e meio em Formiga, depois fui para Arcos, fiquei 11 meses em Arcos, vim embora para Formiga. Tinha caixa, eu nem desmontei quando eu morei. Aí voltei para Formiga. Aí fiquei lá em Formiga, tinha uma casa maravilhosa lá, que o pastor até morava e ele queria que eu fosse para uma outra casa lá. Eu falei, pastor, lá eu não moro não. Olha como é importante a gente não tomar cuidado para não se acostumar com qualquer coisa na nossa vida. Eu lembro que ele falou assim, vem cá morar. O Rafael até morou nessa casa em cima do projeto. Só que eu já estava com um pouquinho mais de casca, né, Rafa? Eu fiquei lá uns 2, 3 anos em Formiga, eu já estava trabalhando. Ele falou, vem morar em cima do projeto. Eu falei, se no projeto eu não moro, não. Tem hora que a gente tem que olhar algumas coisas e dizer, isso eu não aceito, não. Calma aí. Eu preciso viver novidade de vida. Aí ele falou assim, não, essa casa é boa. Eu falei, então mora você. Ele falou, eu moro. Aí ele saiu da casa que ele morava, foi morar no sobrado da igreja e eu fui morar na casa que ele morava. Não estou nem não. Minha consciência nem pesa, cara, até hoje. Falei, melhor coisa que eu fiz na minha vida, vai morar você lá. Pois ele foi. Ele foi, morou em cima da igreja, em cima do projeto. Quem já foi lá conhece o projeto, né? O pastor Léo foi morar lá e eu fui morar na casa que ele morava, cara. Eu não estou nem aí, ó.
E aí eu fui para lá, porque eu acho que a gente tem que... Aí de lá, a pastora foi tomar conta de uma congregação no bairro para cima, e eu fiquei tomando conta da sede, só que a pastora não dirigia. Aí o culto dela era horário diferente, aí o culto dela terminava mais tarde, a igreja dela era... Gente do céu, tinha dia que parecia um bar, a igreja dela tinha uns bebum, tinha drogado. E eu, gente, pensa no trem que eu não tenho paciência com bar. Eu nunca tive bar por causa disso, nem no mundo. Porque eu não tenho paciência com bebum. Aí o que eu fazia? Aí que eu tinha que ir lá, buscar ela, levar ela, trazer ela, parar na porta da igreja. Aí chegava os caras, e aí, pastor, o senhor mora aqui? Eu, caramba, bicho, eu sou pastor para não tomar conta de bêbado. Aí o bêbado vem aqui, né? Aí eu falei, vou mudar de casa. Aí mudei de casa, fui para outra casa. Aí morei nessa casa grande. Aí foi quando eu tive problema de cirurgia, tudo. Aí, ó, meu salário, ó, desse tamanho, igual para o senhor Raimundo. Aí vai eu mudar de casa de novo. Mudei de casa de novo. Gente, foi uma série de mudanças. Então mudança traz mas traz o quê? Bênção também. Você sabia disso? O grande problema é que a gente fica com tanto medo dos transtornos que a gente fica acostumado com a mesmice. Eu morava numa casa maravilhosa lá com o pastor. O pastor cedeu a casa dele para a gente morar. A casa que ele morava para a gente morar. Pensa numa casa maravilhosa, mas na hora que tiver que mudar, meu filho, eu não pensei duas vezes, ó, vazei, mudei de casa, acabou. É assim que funciona a nossa vida. A gente não pode se acostumar, a gente muitas vezes entra, é o curso da minha vida, e eu tenho que... Não, a gente muitas vezes a gente acha que é isso que Deus tem para nós. Não, é isso mesmo, vamos ver a nossa vida. Não é, a gente precisa entender isso. Às vezes a gente tem que abrir o nosso coração, olhar de frente para essas mudanças que muitas vezes estão às nossas portas, essas transformações que Deus quer trazer dentro de nós. Ela vai trazer sim um chacoalho, vai trazer às vezes um balanço, vai trazer às vezes algum transtorno na nossa vida, mas meu irmão, se eu e você quisermos viver mudança de vida, quisermos viver algo novo, a gente tem que aceitar essas transformações, essas mudanças, essas situações que acontecem na nossa vida, porque senão a gente vai continuar na mesmice. Quantas vezes a gente conhece pessoas, eu particularmente conheço algumas pessoas que, por exemplo, eu conheço elas 15, 16 anos, os problemas é o mesmo, a vida é o mesmo, a situação é o mesmo, a reclamação é o mesmo, os problemas é o mesmo. Gente, a pessoa não sai do problema, sabe o que é isso? Acostumou. Ela não está disposta a viver mudança. E Deus hoje está me chamando para a gente olhar as situações de frente, aceitar essas mudanças, essas transformações que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, e vamos caminhar, vamos viver essa novidade de vida. Quando eu lia isso, Deus me fez lembrar, porque ontem eu até falava um pouquinho, nem sei o que eu falava ontem. Não, vou olhar aqui qual que era a mensagem que eu falei ontem. Não, eu falei, mas não foi, na verdade eu não falei de Davi, eu falei de Samuel, né, 1 Samuel capítulo 15, e falei de 2 Samuel 15 também. Mas eu me lembrei hoje, quando eu li essa palavra, eu me lembrei de Davi, em 1 Samuel capítulo 17, abre aí a tua Bíblia. 1 Samuel capítulo 17. Como a importância de você entender que Deus tem mais para as nossas vidas. Deixa eu fechar aqui. Que Deus tem mais para as nossas vidas. Davi é um moço, a gente até falava ontem, né, pastor? Tinha tudo para não dar nada. A Maria, ele tinha tudo para não dar nada. Um mais novo, um ruivo. Nem o profeta Samuel estava dando moral a ele, que era profeta de Deus, não é verdade? Nem o profeta Samuel estava dando moral a ele. Muitas vezes é assim que a gente está vivendo. Ninguém está me olhando, ninguém me dá nada, não acontece nada, e não dá. Não, calma aí, gente. A gente precisa entender o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E às vezes sair desse lugar, dessa inerte, dessa mesmice que a gente está vivendo e falar, Deus, calma aí, o que o Senhor tem para mim? Ninguém acredita em mim, mas o Senhor acredita, pronto, acabou. Eu já falei isso para você, torna a repetir, minha família não é sacerdotal. A família que eu convivi, pelo contrário, todo criado, minha mãe deve estar assistindo, ela sabe disso.
criado em centro de mesa branca, ó, psicografia, cartinha. Recebemos aqui a fulana de tal, ela está bem, estamos cuidando dela. Aí todo mundo olhava a carta, olha, uai, é igualzinho do pô, que não sei o que, chorava. Meu irmão, né? Meu irmão aí, todo mundo sabe no que ele crê. Aí eu fico olhando para o contexto da minha vida. Era para eu estar onde? Na mesmice. É lógico que muitas vezes eu quis, muita foi uma luta, mas a gente tem que abrir o nosso coração, né? E às vezes ir para frente, não ficar olhando, olha o que Deus está nos fazendo pensar em Isaías, como a gente leu. E lá em Samuel 17, para a gente ser bem rápido, olha o que diz, uma hora voa. Diz assim: os filisteus juntaram suas forças, a partir do verso 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Etz-Damim, entre Socó e Zeca. Saul e os israelitas reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam a colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Então um ficou no alto, o outro ficou no outro alto. E aí vinha aquela briga, aquela luta. Naquela época o exército às vezes não precisava nem lutar um com o outro. Eu já falei aqui para vocês. Às vezes tinha lá, capturava o rei e acabou a guerra. Era assim que funcionava. E nesse caso não era diferente. O que acontece aqui? O Samuel, ou melhor, Davi, né? Saul estava lá com todo o exército e sendo afrontado pelos filisteus. Existia um camarada lá, um gigante, que os filisteus tinham, que chegava lá e falava assim: ô, e aí? Vocês são mole mesmo, vocês não dão conta, eu estou aqui, escolhe alguém aí. Olha o que a Bíblia diz a partir do verso 8, do mesmo 1 Samuel 17. Golias, que era esse camarada, parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Até o verso 11. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram o quê? Atônitos e apavorados. Meu irmão, é tudo isso que o inimigo quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele precisou fazer alguma coisa, foi só uma fala. E muitas vezes, é isso que Deus estava falando em Isaías: vem cá, deixa eu te falar. Vocês têm problemas, vocês têm limitação. Agora, eu posso transformar isso. E muitas vezes nós temos pegado a fala, temos pegado a situação, a luta, o contexto da nossa vida. Eu sou um coitadinho, eu estou aqui atônito, eu estou aqui apavorado, eu não tenho nada. Olha só a situação. Com a fala do camarada, todo mundo ficou apavorado. E muitas vezes é assim que a gente faz. O inimigo e as nossas lutas querem nos mostrar, ou querem nos trazer, mostrar que nós não temos condição. Essa luta, essa limitação que eu e você está passando hoje, ela está querendo dizer: você não tem condição não, você não tem condição não. Mas está na hora de você mostrar o Deus que você serve. Olha o que Deus estava falando para a gente em Isaías. Eu vou voltar no texto básico para dizer que eu não estou fugindo. Ele está falando: vocês têm limitação, vocês têm luta, vocês têm problema, mas eu sou capaz de transformar isso na vida de vocês. Deus hoje está falando com alguma pessoa aqui, eu não sei quem que é, mas Deus está falando com você hoje. Se levanta, se coloca de pé. Eu sou capaz de transformar e de acabar com esse gigante na tua vida. Eu sou. Na verdade, eu sei com quem Deus está falando, comigo mesmo.
Eu sou o primeiro a receber essa palavra. Deus está acabando com os gigantes da minha vida. Eu não sei você. Se tem duas pessoas aqui, um que Deus está destruindo os gigantes, só é a minha vida, o outro eu não sei. O outro eu não sei quem é. Um sou eu. Deus está derrubando os gigantes e Ele quer muitas vezes fazer isso com a gente. Ele quer mostrar e falar que a gente não tem condição. Aí a gente ouve, vê a luta, a gente começa. Foi ontem que eu passei uma música lá falando sobre não andar por vista, né? Foi ontem, foi outro dia. Não me lembro agora, tanta coisa na vida. Teve uma música lá e eu preguei. Hoje eu já li por uns 3 ou 4, já deu uma palavra. Vou lembrar o que eu cantei ontem, já não lembro mais. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ver novidade de vida. O que passou, passou. Tem gente que vive do passado. Quem vive do passado é no seu. Eu conheci uma família lá em Formiga que era assim: a gente ia no monte, a gente orava. Meu irmão, já passou, vamos embora. O que você está fazendo hoje? A pessoa não tem coragem de orar hoje. Oração toda segunda-feira na igreja. Eu não estou falando de ninguém aqui específico, pelo amor de Deus. Mas às vezes a pessoa não consegue orar. Eu estou falando da pessoa lá. Toda vez que eu ia conversar com aquele camarada, você sabe quem que é, né? Toda vez que eu estou, você vai falar que eu não estou mentindo sozinho, ela está mentindo comigo. Não, é verdade, uma família, né? Estão tudo desviados. Então, porque não tem jeito, meu irmão. Você tem que, criar, juntar um tesouro no céu, porque o que passou, passou, já alimentou. Lembra do maná? Comia hoje, o maná de hoje não serve para amanhã. Aí aquele camarada fala assim: não, pastor, porque a gente fazia isso, a gente ia na igreja, a gente fazia isso, mas hoje, você faz o que, ô Ronaldo? Eu vou falar o nome dele, para você achar que eu não estou falando de algo. Eu lembrei deles agora. Ô fulano, você está fazendo o que hoje? Não faz nada não. Meu irmão, esse é o problema. Por isso que eu não lembro o que eu cantei hoje, eu lembro que a gente cantou ontem, eu lembro que a gente cantou hoje. Sabe por quê? Porque o de ontem já foi, já passou. Por isso que é importante você dizer todo dia ter seu relacionamento com Deus. E aí o que acontece? Olha só, os israelitas ficaram apavorados. Então muitas vezes essas lutas, esses problemas querem trazer esse pavor sobre a tua vida. Agora, chegou a hora de você hoje crer, você acreditar em quem você está crendo mesmo, acreditar naquilo que pode mudar a tua vida. A história continua, e aí a gente podia continuar aqui, mas o nosso tempo é corrido. Vamos lá para o verso 17. Olha só, e lá ficou 40 dias aquela luta. Que não sei o que, vamos lá. Não, vocês vão perder, vocês não aguentam, vocês é fraquinhos. Mas aí lá no verso 17, nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados, 10 pães, leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Nós vamos ler, vamos lá, continuar. Leve também esses 10 queijos aos comandantes da unidade. Deles, veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o quê? Deixou o quê? Deixou as ovelhas, o rebanho com o outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito da batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Para por aí. É interessante que muitas vezes a gente fica preso a coisas pequenas. Davi já era um camarada que ninguém estava dando nada. Aí ele cuidava de umas ovelhas. Ele tinha tudo para dizer assim: deixa eu cuidar dessas ovelhas aqui, está bom demais. A Bíblia diz: olha, que ele recebe a ordem do pai, o que ele faz? Cuida dessas ovelhas aqui para mim, que eu tenho algo maior para fazer. Parece que era muito pequeno o que Davi ia fazer. iFood. Colocou a mochila nas costas, eu vou entregar um lanchezinho ali para meus irmãos. Mas a Bíblia diz que ele abre mão daquelas ovelhas e fala assim: cuida dessas ovelhas. Às vezes, sabe por que nós não temos conseguido viver transformação? Porque a gente está apegado a essas pequenas coisas. Pequenas coisas que nos fazem ficar parados, aprisionados.
faz com que essas limitações, elas sejam fortes na nossa vida. A Bíblia diz que Davi vai lá, deixa essas ovelhas lá. Ele deixa aquilo que, aos olhos naturais, parecia já muito importante, porque estava cuidando das ovelhas do pai. Né? Todo mundo aqui, o meu pai dava uma coisa para me fazer, meu filho, se não fizesse, eu comia. Pelo menos na nossa época era assim, né? Hoje em dia, o filho está falando, vai para lá, não vou fazer nada não. Os filhos não arrumam nem a cama quando levantam de manhã cedo. Aí, se a mãe falava uma coisa, falava assim, arruma você. É assim que o filho faz. Pede para lavar uma louça, lava você. É assim. Na minha época, o pai mandava, a gente obedecia, não tinha nem para por quê, né? E as roxas ainda lá. Ainda lá. Aí o que acontece? Davi foi lá, deixou as ovelhas lá e vai embora. Toma cuidado com coisas pequenas que tem te paralisado. Viu? Toma cuidado com coisas pequenas que tem paralisado a tua vida. Tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que ele deixa as ovelhas, deixa as poucas ovelhas na mão de um outro pastor, e a Bíblia diz que ele vai lá levar comida para os irmãos. Olha só, o que tem te aprisionado? O que tem te segurado? O que tem sido mais forte aí no teu coração? Deus está falando, tem coisa maior para você, eu posso transformar a tua vida. E a gente é apegado às coisas pequenas. Davi tinha a responsabilidade das ovelhas, não pensou duas vezes, aqui eu vou levar a comida. Até parece que o que ele ia fazer era muito pequeno, mas ali começou a grande obra na vida de Davi. A Bíblia continua assim, a partir do verso 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho contra o pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento, na hora, com um grito de batalha, né? Estou lendo o verso 20, exatamente. No grito da batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. O 21 diz, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi chegou, deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de... Ele foi lá para fazer o quê? Para levar? Mas ele foi para a linha de... Aí a Bíblia diz que continua. Tem coisa que eu não preciso nem falar, né? O próprio Deus já vai ministrando no nosso coração. Linha de batalha, para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou o seu desafio habitual. Davi ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de... Meu irmão, tem hora que a gente tem que dar um passo fora da caixinha. A gente está acostumado muito com aquilo que apenas nos foi proposto. E às vezes a gente tem que entender o que Deus realmente tem para as nossas vidas. Ele foi lá levar comida. Ele podia ter simplesmente lá levado comida, Elias. Ele podia simplesmente lá deixar comida e virar as costas e ir embora. Ele falou, não, eu vou lá para a frente de guerra. Qual que é a palavra? Deixa eu ver se... Ele não se conformou com apenas levar comida. Às vezes, eu falava hoje com a Mayara, né? Sobre as pessoas que às vezes você vai conversar com a pessoa, conversar com uma determinada pessoa, e a pessoa, não, mas eu sou musicista. Aí você vê que na verdade a vida da pessoa é ser musicista. Ela não consegue ir além daquilo. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor. Deus tem um propósito maior que a nossa vida e a gente está apegado. E a gente não consegue entender o propósito de Deus e a gente faz apenas aquilo que a gente acha que é bom para nós. Que na verdade às vezes não foi nem Deus que mandou. A gente acostumou. E Davi, quando olha aquela situação, ele deixa... Bom, eu já cumpri meu propósito, agora eu vou além. É isso que Deus está falando para mim e para você. Essa noite é profética. Chegou a hora de você viver o além.
para frente, você passar esses limites, essa mudança, essa transformação que Deus está propondo ao nosso coração hoje. A Bíblia diz que Davi, ele faz o que lhe foi proposto, mas ele vai um pouco mais adiante. Ele vai lá na frente de guerra. A partir do verso 25, a Bíblia diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele vem desafiar Israel. O rei lhe dará grande o quê? E a quem vencer, também lhe dará a sua em casamento. E isentará de imposto em Israel a família do seu. Meu irmão do céu, talvez eu e você, a gente não leve em consideração isso não. Para mim, acho que a maior recompensa é a isenção de impostos. Né? Isenção de impostos, cara. Olha aqui, Davi vai lá na frente. Davi passou, foi além do que lhe foi proposto, além do que ele foi lá. Quando ele chega lá na frente, ele ouve o quê? A recompensa. Às vezes eu e você não temos ouvido a recompensa porque a gente não vai além. Aí a gente fica na mesmice. Não é verdade? A gente só fica naquilo ali. Aí Deus falou, mas eu tenho mais, eu tenho uma recompensa maior. E a gente só fica até o limite. Aí a Bíblia diz que ele vai lá na frente e ele ouve, deixa eu te falar uma coisa. O rei vai dar riqueza, aquele que vencer vai dar a filha, porque ele ia ser príncipe, né? Pensa nele, ele ia passar a ser príncipe, cara. A filha do rei é princesa, ele ia ser príncipe e vai ter isenção de impostos, cara. Olha aí, olha que coisa maravilhosa, como é a importância de você ir além daquilo que lhe foi proposto. Você está disposto hoje? A recompensa, ela vai além daquilo que lhe foi proposto. Olha, nem tinha pensado nisso. O que Deus me fez falar aqui do meu testemunho, da minha oferta? Eu entregava meu dízimo. Mas meu dízimo é apenas a sua obrigação. Disso você não está indo além. Você está fazendo apenas o que lhe foi proposto. Você começa a entender, por isso que Deus falou comigo. Não, Danilo, não, mas eu sou dizimista, cara. Porque tem muita gente que fala assim, Deus, como que eu posso passar por um trem desse, que eu sou dizimista? Meu irmão, você está fazendo apenas o seu papel, você não está fazendo nada além. E Davi entende isso, quando ele passa a fronteira, quando ele vai além daquilo que lhe foi proposto, a recompensa chega no ouvido dele. Ele fala, tem uma recompensa aí. Tem uma recompensa aí. É mais interessante, a gente não vai ter tempo de ler, que ele pergunta pela segunda vez, vem cá, o que vai mesmo? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, Davi, Davi olhou a recompensa, Deus tem uma recompensa para a minha vida e para a tua vida. Porque é uma coisa que Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Eu posso ficar devendo, pastora pode, as pessoas podem ficar devendo, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. E Davi olha lá, o que é mesmo? Aí torna a repetir para ele. O negócio é comigo. É muito interessante, porque a Bíblia diz que aí Davi ouve isso aí, Davi se coloca à disposição. Está na história, depois você lê com calma, a gente não tem tempo para isso. A Bíblia diz que Davi vai lá, ele levam Davi, que Davi se coloca à disposição, né? Levam Davi até Saul. Saul, para mim, é o mais mole de todos. Né? Ele não olhou o menino e falou assim, então vai você. Ele deve ter falado, gente, olha só que cara. Agora não, então põe a minha roupa aqui, ó. Aí Davi não consegue nem andar com a roupa de Saul. E aqui eu consigo entender mais uma situação. A Bíblia fala a partir do verso 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Aí nós vamos ler até o verso 40. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida
pegou o seu cajado. Diga assim, pegou o seu cajado. Pegou o seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas. Diga, 5 pedras lisas. Colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, e fala assim, e com a sua atiradeira. Como se fosse um estilingue, né? Na minha época de menino, hoje o menino não sabe nem o que é estilingue. Ou aquelas borrachinhas redondinhas de colocar na luta para a gente na farmácia comprar aquela lá para poder fazer o estilingue. Aí ele, com a sua tiradeira, aproximou-se do filisteu. E aproximou-se do filisteu. Para a gente já encerrar aqui. Deus está falando comigo e com você. Porque muitas vezes a gente fala assim, pastor, eu não consigo vencer isso aqui porque eu não tenho nada. Você tem. Todos nós temos. Porque, com certeza, Deus te deu pelo menos um talento para você colocar em prática. Você sabia disso? Deus te chamou com um propósito específico, eu tenho certeza disso. Antigamente eu ouvia assim, não, eu sou membro de banco, né? Quem já não ouviu isso? Membro de banco é prego. Membro de banco é prego. Por que falava isso? Porque antigamente as assembleias somente, né, pastor? Era tudo banco do quê? Hoje é tudo confortável. As cadeiras da igreja é quase que as cadeiras do papai, né? Os crentes estão ficando folgados. Era tudo cadeira de madeira, banco de madeira. Aí falava, crente de banco é prego, meu filho. Não tem. Deus te chamou com um propósito. Se você não está exercendo ele, a situação é sua. Porque é exatamente isso que Davi faz. Davi pega tudo aquilo que tinha, que ele recebeu de Saul, coloca de lá, não consigo, não. Ele vai lá e pega o que? O cajado. Vai lá e pega 5 pedras lisas e vai lá e põe dentro do seu, da bolsinha que ele tinha. E ele pegou a tiradeira, pegou os estilingues aí. Ô Elias, você deve ter matado muito passarinho com estilingue, não matou? Vou falar isso hoje que a gente é preso. Porque era que a gente comia pardal, comia rolinho, até pardal comia sabe. Gente, olha só o que ele pega. O cajado, ele pega as pedras, põe aqui na bolsinha dele e pega a tiradeira. Ele pegou uma bazuca, uma R5, tem que tomar cuidado de falar isso, os caras bloqueiam, gente. Ele não pegou nada disso não, ele pega aquilo que ele tem. O que você tem hoje aí na mão para ofertar ao Senhor? Ah, pastor, eu não sei. Então está na hora de você buscar. Está na hora de você buscar, não isso, mas buscar um entendimento para entender o que Deus tem nas tuas mãos. O que Deus tem para você. O que Deus tem para você? Às vezes a gente brinca com a amada. Ela fala, amada, seu altar, seu púlpito é aquele escritório. É assim. Hoje se falar isso para ela, não é verdade? Ela quer pregar. Não, você prega mais do que todo mundo. Prega mais do que eu, que você está pregando todo dia para me pregar uma luta. Você tem que encontrar alguém, achar alguém. Está lá ministrando dentro daquele escritório. Hoje eu vou no carro, Maia começou a ministrar, o escritório lá, virou um púlpito naquele lugar. Agora você se vira, dá seus púlpitos agora é com você. Colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Às vezes a gente fica esperando o tempo oportuno. O tempo oportuno é hoje, porque a Bíblia diz que hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é a oportunidade que Ele está me dando e te dando para viver aquilo que Ele já proporcionou para você, aquilo que Ele já te deu na mão. A Bíblia diz que Davi não olha para tudo aquilo, aquela indumentária toda que ele recebeu. Ele fala, não, deixa eu pegar com aquilo que eu tenho condição de fazer. O grande problema é que tem muita gente que não tem frutificado na presença de Deus, porque está louco para fazer aquilo que você não foi chamado. Aí eu quero fazer aquilo que o outro faz, meu irmão, aquilo que o outro faz, Deus já chamou. É para você fazer aquilo que ninguém faz, aquilo que Deus te chamou. Aí sim você vai ver a novidade de vida. Aí sim você vai ver essa transformação. A Bíblia diz que Davi vai lá, pega o cajado. Davi vai lá, pega
pega as pedras, coloca na bolsinha dele e pega o estilingue, meu irmão. Olha só que coisa tremenda. O que você tem hoje aí? O que você tem hoje aí? Pastor, não tem nada, então vou começar a orar a partir de hoje. Porque Deus vai trazer isso aos seus olhos, porque já está aí dentro de você. Já está aí dentro de você. Use o que você tem. Eu vou concluir essa mensagem. Quer dizer, eu tinha mais, mas vamos encerrar. Verso 41. Enquanto isso, vai cantar ainda? Então pode subir aqui, nós vamos já cantar. Enquanto isso, o filisteu, com seus escudos, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Você está entendendo a diferença da atitude de Davi com a atitude dos outros israelitas? O camarada foi lá, olhou, viu que era apenas um rapazinho, viu que o menino era até de boa aparência, mas a Bíblia diz que o filisteu tratou ele com desprezo. Olha como você vê a diferença daquele que quer viver uma novidade de vida, daquele que quer realmente viver uma transformação. Ele não para, ele não vai esmorecer por causa dos problemas, das dificuldades. Às vezes, e a Bíblia fala do dia mau, todos nós temos o dia mau, mas calma aí, nós não podemos paralisar não podemos estagnar não. A Bíblia diz que ele olha lá com desprezo. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Eu sou crente. E fala: nossa, fulano de tal está falando isso de mim. Meu irmão, que fale. Quem tem boca fala o que quer. Porque na verdade o que está sobre a minha vida, sabe o que é? O que Deus tem para mim. Não é o que as pessoas pensam. Não é o que as pessoas acham. E foi lá, amaldiçoou Davi. Ele disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. 45. Davi, porém, lhe disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome de quem? Em nome de quem? Em nome do Senhor. Você está entendendo que você está aqui hoje nessa noite porque Deus te trouxe aqui nessa noite? Você está entendendo que Deus te chamou? Ó, eu contei aqui para você como que eu voltei para Jesus. Deus me conhece, te conhece, Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele foi lá, te trouxe, te pisou, te trouxe aqui porque Ele tem algo maior para mim e para você hoje nessa noite. Deus tem algo maior para mim e para você nessa noite. A Bíblia diz que Ele falou assim: eu vou, você está vindo com tudo isso, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Você está entendendo que hoje, eu e você, nós não estamos aqui mais na nossa força, é na força do Senhor. O único que pode barrar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é você mesmo. Você sabia disso? O único que pode barrar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é você mesmo. Nem Satanás pode, nem o inimigo das nossas almas pode. Porque a Bíblia diz que ele já expôs, ele publicamente. O inimigo já foi exposto, já foi vencido na cruz do Calvário. Agora, se eu e você entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, ninguém me segura, ninguém te segura. Mesmo aos olhos naturais, nós nos parecendo fraquinhos. Ele falou assim: eu estou indo aí, ó. Eu estou indo em nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, aquele que o Senhor, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. É interessante que ele fala: não sou eu, o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Não sou eu não posso. Eu só preciso entender o propósito de Deus na minha vida. Ele fala assim: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos, as aves dos céus, os animais selvagens, e toda a terra saberá
que há um Deus em Israel. Deus quer usar a minha vida e a tua vida para manifestar a glória dele nessa terra. A melhor forma de Deus manifestar a glória de Deus é através da minha vida e da tua vida. Você está entendendo que Ele é o mais interessado em transformar eu e você? Ele é mais interessado que eu e você mesmo. Porque toda vez que a gente cresce lá dentro, toda vez que a gente amadurece, toda vez que há um milagre na minha vida, quem que é glorificado? É o Ademir? É a Cid? Não é. É o nome do Senhor. Ele é o mais interessado em glorificar, em manifestar a glória de Deus através da minha vida e da tua vida. Aí a gente fica o quê? Bloqueando, a gente fica limitando. A gente fica limitando. Aí ele continua, já estou encerrando. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, escorreu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ficou cravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu. Aí o 51 para a gente encerrar. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira. O 51, Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Deus hoje está falando comigo e com você. E chegou a hora de hoje a gente vencer essa batalha. E mais do que isso, é para terminar de vez. Porque Davi já tinha derrubado, a pedra já estava cravada, mas ele vai lá, pega a espada do filisteu e com a mesma espada ele corta a cabeça. Eu não sei o que você precisa resolver hoje, mas Deus está falando que chegou a hora de você resolver hoje, nessa noite. O que está precisando ser resolvido? Eu não sei. Talvez Davi não precisasse daquela espada. Talvez não precisasse arrancar a cabeça. Mas Deus falou assim: arranca a cabeça. Porque eu vou exterminar de vez o problema. E é isso que Deus vai fazer hoje na minha vida e na tua vida. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que Isaías capítulo 1, verso 19 diz. Se você obedecer, se você crer, obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E Davi entendeu isso. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Quando eu falo para você que na verdade, até a hora eu estou terminando, a palavra que Deus tinha me dado foi daquele camarada lá em Atos capítulo 3, que é colocado todo dia na porta do templo. Às vezes é assim que a gente vive. A gente tem a oportunidade de viver o melhor e a gente se acostuma com a porta. Aquele camarada tinha um problema. Depois você olha lá, Atos capítulo 3, ele tinha um problema. Todo dia, ele é levado na porta. E a gente acostuma a ficar na porta. A gente acostuma com a mesmice. Mas a Bíblia diz que naquele dia que colocaram ele, Pedro e João encontraram com ele. E Jesus está falando nessa noite para mim e para você que maior do que Pedro e João está aqui hoje nessa noite. Eu não sei como que está a sua vida, eu sei como que está a minha, e eu estou me sentindo na porta, e Deus está falando: eu estou aqui hoje para mudar a tua vida. Aquele camarada olha para Pedro e João e diz assim: me dá uma esmolinha. Eu sempre falo isso, né? Então, daquela música, dá uma esmolinha pelo amor de Deus, me dá uma esmolinha por caridade. Às vezes a gente está assim, vivendo de esmola. Aí Jesus hoje está falando para mim e para você: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda.
Jesus hoje está falando, obrigado, Té, colocou ali, ó, Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse, olha para nós. Jesus hoje está aqui dizendo, olha para mim, não olha para essa dificuldade, não olha para o gigante, não olha para aquela limitação, não olha para aquilo que você, não olha para a tua criação, não olha como você foi gerado, não olha como foi sua vida até o dia de hoje, não olha para isso, olha para mim, olha para mim. Jesus está aqui hoje nessa noite dizendo, olha para mim. A Bíblia diz que ele colocou atenção, ele foi lá, e aí eles dizem, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Anda. A Bíblia diz que aquele homem entra no templo pulando, saltando. E a Bíblia diz que todo mundo o quê? Meu Deus, o que é isso? Esse camarada a vida inteira estava aí na porta. Deus hoje está mudando a história de algumas pessoas aqui. Deus hoje está mudando a história de pessoas que estão me assistindo nessa noite. E se você até hoje viveu esse momento de ficar sentado na porta, Deus hoje está colocando você de pé. E você vai sair daqui saltando. Não é fisicamente, porque talvez fisicamente a gente não... E às vezes tem pessoas que saem saltando fisicamente, mas interiormente está destruído. E Deus está querendo fazer diferente. Deus está querendo mudar você de dentro para fora. Porque não adianta, às vezes a gente troca a roupa, põe uma roupa mais bonita, às vezes passa uma maquiagem, corta o cabelo, põe uma roupa de marca, mas lá dentro nós estamos destruindo. E Deus está falando, eu estou mudando você de dentro para fora. De dentro para fora hoje. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, queremos colocar as nossas vidas, gente. Muito obrigado por essa palavra. Pai, nós chegamos aqui, eu cheguei aqui nessa noite, me sentindo pequeno, me sentindo tão fraco, me sentindo tão limitado. Mas essa palavra de Isaías me diz que o Senhor é capaz de transformar as nossas limitações, o Senhor é capaz de transformar aquilo que nos impede de crescer. E a Bíblia diz que o Senhor tem o melhor dessa terra. E a gente entendeu hoje na história de Davi, que Davi tinha tudo para ser mais um pastor de ovelha. Davi tinha tudo para ficar no curral, quietinho. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi além daquilo que o homem via, além da própria estrutura dele podia. Sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor, e hoje estamos confiando em Ti, Deus. Saímos daqui para confiar no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita cada um que está aqui, cada um que chegou a este lugar, cada um, Pai, que colocou o pé nessa igreja, cada um que está nos assistindo nessa noite, e começa, Pai, a renovar as nossas vidas. Renova, Pai, a vida de cada um nesta noite. Vai trazendo uma força. Pai, em nome de Jesus, eu não estou falando de força física, mas eu estou falando daqui dentro, de espiritual, de algo muito maior do que o físico. Porque o físico nós podemos ir para a academia, o físico nós podemos, sei lá, fazer qualquer coisa, mas existem áreas na nossa vida que só o Senhor é capaz de transformar. E o Senhor começa a transformar hoje, nessa noite, a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um aqui, traz força, vem de pé, em nome de Jesus, Pai, nos coloca de pé nessa noite. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Tira toda enfermidade, visita, Pai, pessoas que aqui possam estar doentes, visita quem nos assiste, em nome de Jesus. Visita cada um que está nos assistindo, visita a vida agora, Pai, da Alice, baixa aquela febre, em nome de Jesus, Pai, faz um milagre na vida das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu peço, é isso que eu peço, e desde já eu agradeço, Pai. Saímos daqui, Deus, para viver o meu melhor dessa terra, para tomar posse do que é o melhor dessa terra, segundo a Tua palavra, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esta noite, é isso que nós pedimos, e desde já agradecemos, Pai. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que você receba o melhor do Senhor. Deus abençoe.